Pronto, começamos de novo. Deu um probleminha ali no sinal, mas a gente já está de novo aqui. Esperar o pessoal ir chegando. Oi, Red, tudo bom? Esperar o pessoal chegando, né? Tá, já vi que o Valério entrou. Já vou esperar um pouquinho o pessoal ir chegando e a gente já começa. Tá, depois eu te chamo, Valério. Você deixa o pessoal chegar aqui, daí eu te chamo e a gente começa. Né, a gente vai fazer essa live hoje, né? Porque a gente fez uma sexta-feira sobre energia negativa. E aí o pessoal nos mandou algumas dúvidas, nos pediu sobre algumas coisas que a gente não comentou. Então a gente vai fazer esse segundo momento aqui para tirar dúvidas. E até se alguém tiver uma dúvida no ar, pode tirar no ar. E para falar de alguns assuntos que o pessoal nos pediu, né? Sobre obsessões, sobre noção de bem e de mal, sobre como é que a pessoa pode... Alguns cuidados que a pessoa pode ter para não absorver ou ser abalado por uma energia negativa, né? E o Valério vai contar alguns casos, né? Algumas situações que ele vivenciou, certo? Então, eu vou chamar o Valério e a gente vai começar a nossa conversa, tá bom? Chamando o Valério. Oi. Tá me ouvindo? Tô, Me vendo? sim. Tá. A gente vai, eu já falei pro pessoal que a gente vai estar fazendo essa live porque a gente fez sexta, né? E depois que a gente fez a live, as pessoas nos mandaram umas perguntas, ficaram com dúvidas, né? Nos ligaram, mandaram mensagem. Então a gente vai complementar de sexta, né? Então a gente poderia começar falando sobre a noção de bem e de mal nos trabalhos. O que tu me diz? Tá, não tá no escuro? Não, tá bom, eu tô te ouvindo muito bem, tô te vendo bem. Se alguém não ouvir, avisa aí. Tá, só por ironia, né? Eu sou Valério Damani, tá? Eu sou médium sensitivo, né? E sou babalorixá, sou pai de santo, de nação africana, de Batuque, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente fala, as pessoas dizem assim, ó, não existe energia negativa, não existe feitiço. E essa live bombou. Não sei de que forma, o pessoal perguntando pelo Face, não tanto para mim, mas para a Dude, né? Fazendo pergunta e pedindo para fazer a live 2, disse, acho que vai ter a 2, a 3, a 4, a 5, é um assunto inesgotável. Por quê? Porque existe muita carga negativa, existe muita coisa terrível, sabe? Muita magia. A energia do planeta está terrível, sabe? É muito fácil tu fazer o mal e muito difícil tu fazer o bem. Com pouca coisa tu faz o mal. As pessoas acham às vezes assim que, eu vi um despacho, né, numa encruzilhada, um galo lá cortado, uma garrafa de cachaça. Nossa, é um trabalho de feitiçaria muito grave, né, sacrificar até bicho. Só para vocês terem uma ideia, dá para fazer um trabalho com uma moranga, tá? É um legume, né, do Josh, né? Moranga é legume? É uma verdura. É um legume, né, uma verdura, né? Com uma moranga, tu pode acabar com uma vida de uma pessoa, sem cortar um bicho. Com um saquinho de naftalina, que eu adoro o cheiro, eu detesto o cheiro, né? Com um Detesto. saquinho de naftalina, adoro aquele cheiro de coisa velha, assim, né? Com um saquinho de naftalina, tu pode fazer uma pessoa secar que nem um rato quando toma veneno, tá? A saúde dela, um feitiço, tá, vai lá abaixo. E dificilmente algum médico, a medicina tradicional vai conseguir levantar a pessoa de novo. Então, para vocês terem uma ideia, a energia é muito pesada, para te mexer com o mal é muito fácil, sabe? Não é que qualquer um possa mexer, mas assim, ó, tu atrai muita coisa negativa rápido, né? Qual era a pergunta que tu tinha feito, Lúcia? Eu tinha recebido aquela pergunta para as pessoas, que às vezes as pessoas acham que fazer um trabalho é fazer o mal. Então, qual é a noção de bem e de mal quando se faz trabalhos? Ah, tá, assim, o pessoal diz assim, tu faz o mal, tu faz o bem. Como é que você quer ver, ó, um exemplo que eu tenho, faço. Uma vez eu tinha uma cliente que ela era 2 anos já minha cliente. Tá, é uma ótima cliente, ela jogava, ela pagava bem, se tinha algum trabalho, ela fazia. Só que ela era amante de um cara casado. Tá?
E um dia ela disse para mim que a mulher do cara, né, a mulher verdadeira, disse para o cara assim, se o amante dela, se eu conseguir engravidar, eu vou te largar. Nossa, essa minha cliente me procurou, só a mulher dele ficou grávida e tu tem que fazer alguma coisa para matar essa criança não pode nascer. Tá, eu até sei fazer isso, sabe? Sei um feitiço para fazer isso. Mas na época eu pensei assim, puta merda, eu não vou fazer um negócio desse. E ela me ofereceu, foi no Natal, muito dinheiro. Né? É tipo 25 mil reais hoje, que hoje não é nada, mas na época era muito dinheiro. E a minha mãe de santo era viva, né? Daí eu falei, eu atendi essa guria, né, essa pessoa, e disse, ó, eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Não vou fazer. Ah, mas você tem que fazer, porque eu sempre te paguei direito, eu sou uma ótima cliente, não sei, vou te dar à vista o dinheiro. Eu disse que não, ela foi embora. Daí eu liguei para minha mãe de santo em Porto Alegre e falei para ela, ó, mãe, aconteceu assim, assim. A minha mãe de santo disse, não, o senhor é burro, o senhor vai ligar de volta para ela e vai dizer que vai matar essa criança. Eu disse, mas como, de que jeito, né? Xangô e Oxum, que são uns orixás que protegem as crianças, vão acabar comigo. Daí a mãe me falou assim, não, o senhor vai ligar, vai dizer que vai fazer, vai pegar o dinheiro dessa mucreia, né? Vamos dizer coisa pior, né? E vai trancar ela para ela não conseguir em nenhum lugar fazer esse trabalho. Porque se ela não fez com o senhor, se ela descer para Porto Alegre, vai ter gente que faça. E ela vai acabar matando essa criança. Bah, eu sei que eu fiquei naquela, o que eu faço, né? Daí consegui, tive coragem, liguei para essa pessoa e disse, ó, vou fazer o trabalho. Nossa, ela nem levou o dinheiro, ela mandou um office boy levar o dinheiro para mim. Né? Daí eu peguei, fiz tudo o que eu tinha que fazer para trancar ela. Tá, passou, nunca mais vi ela, não soube, nunca mais contatou. Um dia eu e a Duda, a gente estava almoçando no Rossini ali no centro de convivência, na UFS, e entrou a louca lá. Transtornada, assim, né? E chegou assim na minha mesa e tá vendo, porque não sei o que, vergonha, charlatão, blá, blá, blá. Tu conhece ela? Não. Tu conhece? Não. Os guardas levaram embora. Tá, daí, como é que o mundo é pequeno, né? E as coisas se encaixam. Passou uns meses ali, apareceu um casal para me atender. De noite, assim, tava bem frio, chovendo, assim. Que é essa gente, né? Um casal para me atender. Daí eu fui jogar os búzios para eles, né? Eles eram de uma casa de religião e estavam procurando uma casa para ir. Depois foram meus filhos de santo. E eu fui jogar os búzios e olhei o nome da guria dessa pessoa, né? Disse, mas sobrenome aqui, um sobrenome de gringo, de italiano, mas não vejo tanto em Caxias, né? Joguei e tal. Daí o assunto foi que eu perguntei, como é que é o nome do teu pai? O pai dessa pessoa que foi jogar era o amante dessa minha cliente. Daí eu perguntei, tu tem irmã? Ela só tem uma irmãzinha que nasceu assim, assim. Aquela criança lá que ia morrer, por causa de feitiço, com os trabalhos que a gente fez na casa, a criança nasceu. Daí eu abri o jogo para essa pessoa. Falei, eu falei assim, ó, teu pai tinha um amante, né? Sabe, meu pai tinha um amante, tinha um pai de santo forte que trabalhava com ela, que era eu, infelizmente, né? Que a família, detonava direto a família, o casamento da minha mãe era um inferno, não sei o quê. Só que depois ela falou, daí nasceu meu irmão. Por ser salvo espiritualmente, né? Eu disse, olha, daí eu abri o jogo só, toda essa ladainha, toda essa história, quem fez foi eu, né? Assim como eu tocava feitiço para separar o teu pai e a tua mãe, quando eu soube que essa pessoa ia nascer, essa criança, tua irmã, né, que agora é uma menina, tá fazendo medicina até, né? Ia nascer, eu peguei e tranquei essa amante do pai, né, para ela não conseguir ter êxito. E daí essa pessoa me contou que a amante do pai dela tinha parado até numa clínica, ficou louca de vez, né, entende? Então, o que eu quero dizer, assim, em resumo, eu fiz o bem ou fiz o mal? É muito tênue, é muito difícil tu ver isso de bem e mal. Um outro caso que eu vou contar rápido também. Uma senhora me procurou uma vez aqui da Serra também, e o marido dela estuprava a filha de 15 anos. Eu olhei a foto da guria linda, assim, guria querida. Assim. Como o pai era muito influente nessa cidade, ela não podia falar para ninguém. Ninguém ia acreditar nela que o cara, um empresário, um advogado também, ele ia, né, fazer aquilo, né. Daí ela chegou e falou para mim, o que poderia fazer? Daí eu joguei e pensei, primeiro eu vou ter que ver se o que essa mulher está me falando é verdade. Ela pode estar me mentindo, de repente eu vou lá e detono uma pessoa injustamente, né. Tem tudo isso, né. Daí eu joguei e vi que ela realmente estava falando a verdade e que mais cedo ou mais tarde a filha, essa menina, ia ficar grávida do próprio pai, né. Daí eu pedi para ela, me dar os dados, teu marido e tudo, né, e não deixa... Quem é que leva as crianças do colégio, as 3 filhas? É ele, só não deixa levar durante o mês. Eu vou dar um jeito nisso aí. Daí o cara ficou com o carro embaixo do caminhão. Daí eu pergunto, eu fiz o bem ou fiz o mal? Muitos vão dizer assim, tu fez o mal, tu matou o cara, sabe? Até ele não morreu, ele ficou tetraplégico.
Mas assim, e se a guria, se a criança tivesse sido, ficado grávida do próprio pai? Como é que ia ser? Tudo a gente tem um muro, a gente tem o fio da navalha. A magia é o fio da navalha. Tem que ver até quando está fazendo mal ou até quando está fazendo bem. Ou o que é o mal, ou o que é o bem. É muito relativo, né? Cada caso é um caso. Tem uma pergunta aqui do Regis, que eu não sei se é o Regis ou se é a Rose, né? Mas acho que é a Rose. Mas diz assim, quando a pessoa vai lá e paga um trabalho de magia negra, né? Tá. Aí o karma fica para a pessoa que pagou, para o pai de santo que fez. Como é que acontece isso? Fica a pessoa que pagou, porque o pai de santo ele é só é uma ferramenta para fazer. É um profissional, ele tá fazendo o que mandaram fazer. Né? Eu acredito que não fica quem fez. A maldade fica vinculada a quem mandou fazer. Que mandou fazer. Porque o pai de santo não vai fazer, o Babaroxá não vai fazer por conta própria, né? Tipo assim, não gostei, não, é difícil, né? Só esses pais de santo de Arara que tem por aí que fazem, né? Mas assim, quando tu já tem um know-how na coisa, tu já não faz, como eu falei na outra live, né? Tu já pensa muito antes de fazer alguma coisa. Ou até, muitas vezes, ignora as coisas, assim, porque tipo, esse cara, né? Dá um pulo, detono ele, eu não preciso muito. Enquanto o cara tá lá cortando muito no detonar, eu disse, seu coitadinho, né? Uma hora esse detona ele mesmo, né? Eu penso assim, né? E já que a gente está falando de trabalho, magia, aí tem aquela pergunta que fizeram pra gente assim, ó. Qualquer pessoa pode fazer um ritual de magia? Não, isso que eu estava falando antes. É muito. Tipo assim, ó, na internet tem muita gente fazendo ritual, né? Cortando uma tanzinha com mel, com o nome do namorado, para o namorado voltar, um monte de coisa besta, assim. Mas tem que cuidar, porque assim, ó, se aqui na Terra, né, no plano físico, já é difícil tu mexer com alguma coisa, tá vendo? Uma mexer com alguma coisa, uma energia oculta. Né? É muito perigoso. Tem que saber muito o que tá fazendo, né? Para aquela magiazinha mais tarde não se tornar um problema grave, como a gente tem visto direto, né? Toda a minha vida eu vi isso aí. Né? Eu acho que a pessoa que perguntou, eu acho que ela pensou um pouco assim no sentido de que se a pessoa tem que ter uma preparação para fazer magias, ou qualquer pessoa que dá vontade de fazer, pode fazer. A pessoa tem que ter um dom, tem que ter uma preparação, o que a pessoa... Quer ver uma coisa que está acontecendo ridícula hoje em dia? Eu estava vendo esse dia. Todo mundo fazendo na internet cursinho de xamã, para ser xamã. O cara acende uma fogueira, toca tambor, bota uma roupinha colorida, já é xamã. Gente, isso não é xamã, isso é palhaçada. E pior que tem muita gente fazendo excursão com isso, e os trouxas vão atrás, pagam 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, e vão lá tomar montanha, dançar por volta de uma fogueira. O xamanismo tem que ter rituais de passagem. Que nem nós, na religião africana, tradicional, de matriz africana, tipo assim, o batuque, o candomblé, tu tem os rituais de passagem, tipo assim, tu lava a cabeça, tu é batizado, tu faz um alibibó, é um ritual que já vai sangue, tu faz um borido, que é um ritual mais profundo, que seria tu dar de comer a tua cabeça, a teu uri, né? Que energeticamente seria selar o teu chakra coronário, o teu centro coronário, né? E assim por diante. São 5 etapas, mais ou menos, para te aprontar, né? Para te aprontar, que eu digo, te formar. Fazem um aribibó, um borido e já saem passando. Tipo assim, foram pro chão ontem, sexta-feira, amanhã, segunda, jogando búzio, fazendo filho de santo. Isso é palhaçada. E tem muito, infelizmente tem muito. Não tem controle, ninguém consegue controlar isso. Sabe? Até poderiam controlar, mas não querem controlar porque vão perder discípulos, vão perder adeptos. Né? Então tá uma esculhambação. Né? Tem gente séria que trabalha ainda, sabe? Com isso. Mas assim, tu tem que estar preparado para mexer com magia. Né? Uma pergunta que eu me lembrei agora às vezes alguma pessoa, tipo, ela tem alguma situação na vida, tipo uma separação, um divórcio, sei lá, alguma situação bem marcante. E depois disso, a vida dela começa só a ter problemas. Isso pode ser algum trabalho, alguma coisa feita ou não? Pode ser. Normalmente, assim, a briga de casal é difícil, né? Mas se um já é meio ligado nesse tipo de coisa, eu tenho uma amiga que é ligada, tenho um parente que diz, mas tu vai lá e faz um trabalho para fulano lá nunca mais ter sucesso na vida amorosa. Tu vai lá e faz um trabalho para o cara ficar impotente. Né? Tem um caso às vezes... Pode falar. Uma vez eu tinha uma filha de santo e ela falava que não conhecia o marido dela, que o marido dela era sem vergonha, não sei o quê. Vamos fazer um trabalho para o cara ficar impotente. Putz, fizemos um trabalho e o cara ficou impotente.
O cara com 27 anos. Tá, broxou. Passou um tempo ali, ela sumiu lá de casa. Daí, uma pessoa procurou e tal, ali o nome, puta merda, é o cara, né? Era o próprio cara. O cara era um colocado, o cara que era corno. Ela era sem vergonha. Daí o cara estava impotente, não tinha coragem de ir médico, porque tinha vergonha, ele era muito novo. Eu pensei, puta merda, foi eu que fiz essa merda, eu vou ter que tirar isso aí. Eu fui lá, eu marquei com ele um dia, foi uns 4 dias depois, fui lá e fiz o trabalho, né? E desmanchei o que eu tinha feito. Daí o cara me agradeceu, e nem era da coisa, nem acreditava na coisa. Mas isso que já tinha tentado de tudo assim, benzer dele, e nada adiantava. Ele foi lá e me agradeceu, não sei nem como ele agradeceu, eu pensei, puta merda, livra desse karma, né? Que tinha sido eu que tinha feito, né? Então, onde tu vai, eu digo isso para todo mundo, o pai de santo, o Babalorixá, ou Yalorixá, eles têm que saber, eles têm que ter know-how, eles têm que ter experiência e conhecimento para poder desvendar o que está acontecendo ali. Porque muitas vezes as pessoas vêm na tua frente e começam a mentir, elas vêm, te dizem uma coisa, tu está olhando, pá, mas não é, o cara está me contando uma história ali, outra bem diferente. Entende? Tá, respondendo a pergunta é isso, as pessoas fazem muita coisa, assim, muito trabalho, muita feitiçaria. Sim. A gente falou na live da sexta-feira, a gente falou de energia negativa, né? Mas a gente também a gente esqueceu de comentar, e também foi uma pergunta, se, tipo, bebida alcoólica, droga, de repente andar com más companhias, ou pessoas que são compulsivas por sexo, isso pode deixar a pessoa com uma energia negativa, com obsessores, coisas assim. Assim, ó, não é que tu não vai beber, né? Tem que beber o mínimo possível, não beber, né? Mas assim, ó, quando tu bebe, ou quando tu usa droga, quando tu fuma, que seja, tu sempre tá numa frequência vibratória baixa, né? Então, se tu já tá com a tua aura carregada, já tá com a meia detonada, né, de influência, tu vai dar mais vazão para eles. Tu não bebe sozinho, tu não usa droga sozinho. Tem alguém usando contigo, sugando aquela energia. Tipo assim, eles não precisam da energia, eles precisam da sensação de usar a droga. Tá? Então, forma uma simbiose, né, entre os dois, tu fisicamente e eles desencarnados que já usavam droga. Né? E por isso até que muitas vezes é tão difícil largar um vício, né? Porque ninguém é viciado sozinho, né? Nada agora que a gente vê na internet é o Daime, né? Ayahuasca, assim, Daime. Só que assim, ó, tu tem que preparar a pessoa para poder usar. Os caras estão usando assim, ó, eles estão saindo do álcool para ayahuasca, eles estão saindo da droga para ayahuasca, eles estão saindo de tudo que é droga, né, que custa dinheiro para eles, uma droga que não paga. Então, tipo assim, eles estão atraindo um monte de coisa negativa, um monte de carga negativa. Sabe? Até tu mesmo, a gente fez uma cadeira agora na pós, né, sobre drogas, né, e falou que as pessoas dizem assim, por exemplo, que às vezes a maconha não faz mal, ou o daime, ou a ayahuasca não faz mal. Eu sei que um psiquiatra que deu um curso para nós, ele comentou que em São Paulo, eu acho, tem uma clínica para tirar pessoas do vício do álcool e da droga, e a técnica que eles usam é o daime, né? Então eles querem dizer que o daime cura os vícios, mas que não causa nenhum dano. Mas a gente tem 2 pontos, né? Eu tô na rua, os latidos. Duas situações. Primeiro, quando a gente troca um vício por outro, quando a gente, para largar uma coisa, precisa de outra, a gente pode ter se livrado do vício de uma substância, mas não do vício em si. Então, a gente vai transferir esse vício para outra coisa, né? E segundo, depois que foram feitos mapeamentos cerebrais em pessoas que usaram muito tempo o daime, se notou as mesmas sequelas de outras drogas. Então, não é que a coisa é ruim, né? É que qualquer droga causa uma sequela. É que nem a pessoa, por exemplo, tomar café direto o dia inteiro, ela vai ter uma úlcera. A pessoa que tomar um remédio, um diurético todo dia, ela vai ter problema renal. Então, qualquer droga, qualquer uma, causa um dano, né? Então, não é verdade que substituir uma coisa por outra elimina um vício. Tanto que os AA, né, eles têm o método mais eficaz, né, dos alcoólicos anônimos ou narcóticos anônimos. Qual é a técnica deles? Hoje sem, não é hoje trocar uma coisa, é ficar sem, né? O único jeito de se livrar de um vício é tu realmente não precisar trocá-lo por outra coisa. Então, eu entendo o sofrimento das pessoas que têm dependência, que têm vício, que espiritualmente é uma dor muito grande, né? Não é só uma coisa de agora. Pelas regressões que eu já fiz, a maior parte das pessoas que têm um vício hoje em dia, a maior parte das regressões que eu fiz às pessoas, elas foram suicidas,
E as pessoas que chegam ao ponto de se matar, elas têm uma dor muito grande. E essa dor elas tentam preencher com um vício. Pode ser um álcool, pode ser uma cocaína, pode ser comida, pode ser roupa, né, compulsão em gastar. Então a compulsão, ela está a serviço de um vazio. Então, se eu substituir, tipo, a minha compulsão por compras, por uma compulsão por academia, mesmo se a academia sendo uma coisa teoricamente saudável, continua sendo uma compulsão. Eu ainda tenho vazio. Então, qualquer tipo de vício é uma tentativa de preencher um vazio na aura, porque a pessoa diz assim, que é pecado se matar. Não é questão de ser pecado, porque eu já vi vários casos de regressão de pessoas que cometeram suicídio que nem passaram pelo umbral, foram direto para o plano espiritual. E não é isso. O problema é que se tu chega ao ponto de cometer um suicídio, tu perdeu tanta energia, tu perdeu tanta a vitalidade, que tu gerou um buraco na tua aura. Né, um buraco energético, e aí tu nasce com esse buraco. E aí esse buraco tu tenta preencher. Então é muito complicado isso de dizer que tu pode substituir uma coisa por outra. Não existe isso, gente. E as pessoas hoje em dia têm essa mania de querer facilitar demais as coisas. Ah, não, faz decreto. Ah, não, faz oração. Ah, toma um banhinho disso. As pessoas tentam facilitar o que não é fácil, sabe? As pessoas estão querendo tornar tudo muito, muito facilzinho de resolver. E a vida é séria, a gente tem problemas de verdade, não é assim que funciona, né? Então, vamos continuar aqui com nossos temas. Uma vez eu tive uma coisa que... Oi, pode falar. Eu tive uma projeção de um mestre do primeiro raio da Fraternidade Branca, o Emoria, né? E o cara é baixinho que nem eu, barbudo, como tá nos desenhozinhos, nas pinturas, e disse pra mim assim, que eles davam risada, tá? Dessas afirmações, o cara ficar o dia inteiro poderosa presença, eu sou, a chama sagrada violeta, porque se eles não estão preocupados com indivíduos, eles estão preocupados com raças, com povos. Então imagina, né? O que eu falei agora, que eu acabei de falar, quebrou tudo que as pessoas conhecem até hoje sobre os mestres, né? Até quem começou essa história dos mestres aqui no Rio Grande do Sul foi a FEU, Fundação Educacional Editorial Universalista. Ainda existe ainda em Porto Alegre, tá? No Cidade Baixa. Tá? Se não quiser endereço, me manda pelo WhatsApp que eu mando. Eles publicavam, na época, 32 livros de várias religiões. E a gente não pagava nada. Dava doações, sabe? Foi isso aí na década de 80, isso aí. Então era fácil ter esses livros sobre os mestres. Uma vez surgiu acho que meu inglês não é muito bom, ainda mais que esse aparelho na boca, né? Mas era Sanity Light, eles estavam codificando, estavam fazendo o que Kardec fez, né, com o espiritismo, eles estavam fazendo com os mestres no Rio Grande do Sul. Foi eu e um amigo meu, o Hermes, né, em Porto Alegre, que a gente pegou os panfletos dos mestres e a gente foi no centro de Porto Alegre, de lugar em lugar, loja em loja, difícil explicar para as pessoas, existem os mestres do primeiro ao sétimo raio, papapá. Cara, eu comecei isso aqui no Rio Grande do Sul. Era nós e a FEU. E depois teve a Ponte da Liberdade, que deve existir, sabe? Então os caras vêm falar todas essas fantasias que tem na internet. Hoje eu dou risada, né? Porque, tipo assim, de onde é que eles tiraram tudo isso, entendeu? E tem gente aqui em Caxias que eu conheço doida, completamente doida, que fica 3 horas lá na frente de uma vela violeta acesa. São Germo, me ajuda, São Germano. Decreto. Tipo, como é que é, cara? É que nem Sua Divina Graça Swami Prabhupada, que trouxe o movimento Hare Krishna do Oriente, no festival do rock. Não sei se tem alguma coisa, né? Muita de dor de cabeça no astral. O Hare Krishna e chamando o cara e o cara está cheio já. O Hare Krishna, não deixa o cara em paz. Tem muita coisa distorcida no meio espiritual. Tem muita palhaçada. Pode continuar. As pessoas, elas acham que só por tu fazer mantra, ou só porque tu acender uma vela, ou fazer uma meditação, isso tá vinculado com a espiritualidade, né? A espiritualidade é uma coisa diária, né? É tu parar de ter raiva, é tu parar de te magoar com qualquer coisa, é tu não desistir dos teus objetivos, é tu desejar o bem para os outros. Espiritualizar. Tu tem um carro legal, tu tem uma casa legal, tu tem dinheiro no banco, a tua vida, normalmente, tu tem acima do que é normal para viver. Daí tu vai fazer o que? Tu me espiritualizar. Que nem tinha uma amiga no Face, tem uma mulher muito bonita, muito linda. Aí ela, bem de grana, ela mandava as mensagens no Face, que ela um navio lá em Rio Grande, lá em alto mar, saudando Iemanjá. Né? Ela estava lá no Mato Grosso, lá
no meio de um monte de cristais, lá em Uberaba, lá, saudando os mestres. Eu pensei, porra, é assim muito fácil, né? Agora vai te espiritualizar passando fome, doente, né? Não tendo onde morar. Aí sim tu vai te espiritualizar. Continuando por esse lado, assim, vamos dizer assim, banalizações espirituais, né, que é o que mais tem. As pessoas acham que qualquer coisa é assim. Tem outra pergunta que fizeram para nós. Primeiro, se é possível a gente canalizar mensagens de extraterrestres e se o que eles estão falando por aí é realmente válido. Outra balela, assim, ó. Para que canalizar um extraterrestre, né, desculpa, para falar o que é óbvio, que todo mundo tem que se amar, que todo mundo tem que se unir, entende? É uma moda agora, assim, eu até escrevi na minha página, foi ontem, sobre a nova loucura, a loucura dos UFO, do disco voador. Cara, faz 5 décadas, no mínimo, que eu vejo o disco voador. Eu já vi várias vezes na minha vida, tá? O que mudou até agora? Tinha alguns espiritualistas famosos no Brasil que disseram que na Copa, aquela Copa do Mundo que teve aqui no Brasil, há 4 anos atrás, acho que 5 anos atrás, ia ser o contato dos extraterrestres com o mundo, ia ser na Copa do Mundo, né? Não houve nada. Agora, há 2 meses atrás, uma pessoa que entendeu, de um grupo de ufologia aqui de Caxias, disse que, eu falei isso, eu acho, na live de mediunidade, que 600 pessoas seriam resgatadas dia 19 de abril, sabe? Então, tipo assim, tem muita gente dizendo que recebe canalização ou que recebe psicografia para dizer o quê? Aquelas mensagens generalizadas, todos têm que se amar, todos têm que cooperar, não façam mal para a natureza. Eu não preciso perceber nenhum espírito para dizer isso. É só ter consciência. Entende? E o pessoal acredita. Tem gente na internet que eu vi ontem no canal de uma senhora que diz que recebe supostamente um extraterrestre. Né? Ela tem 70 mil seguidores. Então eu e o Edu, eu vou dizer assim, ó, eu estou recebendo agora um extraterrestre, né? É o DNA quântico intergaláctico Sirius Estelar, o nome dele. E começa a botar para vocês, vão se amar, vão se ajudar. O mundo passou por uma transformação, agora vai haver uma transição. Claro que vai haver uma transição, não tem nada de espiritual nisso. Nada de místico, no caso, entende? É bem essa questão da banalização de tudo, né? Só porque as pessoas têm acesso a algumas informações, elas acham que as coisas têm que acontecer como elas querem, né? Digo que a maior parte das pessoas, elas têm que se sentir especiais, né? Tem que se sentir com os guias, né? Os meus guias, meus mentores, meus mestres, né? Meus cristais, minha evolução, né? E na realidade, enquanto o mundo estiver do jeito que está, é porque a gente não faz nada por ele, né? Então tem que parar e pensar. Mas uma coisa que as pessoas perguntaram pra gente: a gente tem que tomar algum cuidado quando recebe presentes? Eles podem ter energia negativa? Uma vez eu atendi uma moça, né? É minha cliente também. E ela chegou feliz lá na sala, assim, onde eu atendia. E ela chegou com um vaso, assim, de flor. Ela tinha um vaso de flor de uma colega dela, porque era aniversário dela, numa fábrica de Caxias. Quando eu li o vaso, assim, puta merda, né? Coitada, ela já tocou. Mexendo no teu vaso, ela disse assim, até ingênua, assim, né? Eu puxei as folhagens, assim, era uma flor amarela, puxei, meti esse trabalho dentro do vaso. A Dude tinha uma filha de santo, uma vez, quando a Dude foi da religião, que a mãe dela, né? Tinha aquela Adri, né? Um bolo de uma vizinha. Depois que ela comeu o bolo, ela foi para o hospício e nunca mais saiu. Nunca ninguém descobriu o que ela tinha. Daí foram descobrir, isso lá em Santa Catarina, foram descobrir o que era um trabalho que fizeram, que a mulher colocou o pó no bolo. Uma vez numa casa, no casarão mal assombrado que a gente morava, largaram um feitiço dentro do ralo do banheiro. Teve uma sessão, né, uma sessão de Umbanda, que, né, curtia Umbanda, e tinha muita gente, né, normalmente circula muita gente nesse lugar assim, né, e no outro dia eu entrei no banheiro e batei uma coisa estranha, não conseguia identificar o que era, né, daí eu olhei o ralo, está dentro do... Daí eu puxei a tampa do ralo, do chuveiro, né, tava ali dentro de um saquinho, sabe. No dia de shampoo, quando tinha sessão, eu tirava todo o shampoo do banheiro. Só deixava o sabonete e toalha, para vocês terem ideia. Existem maneiras de fazer feitiço, entregar para alguém assim, que a pessoa nem vê. Nem vê. Mas está ali, está magnetizado, né? Está energia ali, né? Tem que tomar cuidado. Não vai ser desconfiando de todo mundo. Se tu desconfiar de alguém, aceita, muito obrigado, não utiliza, mas depois te desfaz aquilo o mais rápido possível, né? Joga numa água corrente, no mínimo, né? Não tem, né?
Tá, tu pode contar algum dos casos, assim, que tu lembra sobre isso? Sobre esse tipo de magia? Com algum trabalho, algum caso que tu lembra interessante. Tu fica contando que eu já volto, eu vou buscar o relógio pra gente controlar a hora, tá? Tá. Não a respeito disso, assim, ó, mas assim, ó, o que eu falei antes, que as pessoas estão tentando se espiritualizar de maneira fácil, como a Dude falou, né? Pô, a gente morou num casarão, aqui em Caxias, no bairro Cruzeiro, 15 anos, tá? Essa casa, ela foi 17 anos boate. Morreu um monte de gente lá dentro, sabe? Foi a melhor escola que eu tive para ver espírito, para sentir, para saber identificar, foi lá dentro, por incrível que pareça. Porque assim, ó, a gente foi morar lá porque a gente não tinha onde morar na época, tá? E a gente foi para ficar um ano, e a gente acabou ficando 15 anos lá. Então, tinha a casa por dentro, ela era toda azul marinho com preto, imagina que casa, né? Ela era uns 150 metros longe de qualquer outra casa. E tinha um parque onde eu jogava o búzio, que eu descobri mais tarde, porque eu vi um negócio meio ruim lá, né? Que um cara foi lá para transar com uma mulher. Chegou lá, a mulher que queria transar, depois, né, na história, foi assim, era a filha dele. Ele chegou e matou naquele quartinho a filha e o cara que estava transando com a mulher antes dele. Então, já tem 2 mortos ali dentro do quarto da casa. Em cima, onde era o quarto santo, no sótão, tá, um cara se matou enforcado. Num quarto onde a Dude meditava, a casa era gigante, tá? Meditava na frente, tô falando da casa do Cruzeiro, Dude, do casarão. Sim. Era um senhor morreu lá de asma, ele teve um ataque de asma de coração, morreu lá, ficou lá, nunca mais pisei de lá, um velhinho. De noite, na casa, a gente ouvia barulho de salto, assim, salto alto de mulher, e essas músicas sertanejas, assim, se ouvia direto, sabe? Daí tu chegava, não tinha nada no lugar. E não tinha casa por perto, então não era daquelas casas, sabe? Esse quarto que a Dude meditava, ela via borbulhar do chão sangue, assim, sangue, sem parar. Teve uma menina que eu atendi de São Paulo, uma vez que tinha uma clarividência muito legal, muito forte, assim, muito sensível, né? E ela veio de lá aqui para consultar comigo. Quando ela chegou ali, que ela foi consultar, ela sentou assim com a mesa, que ela sentou na minha frente, e ela não olhava para os lados. Aí eu falei para ela, o que tem? Eu não consigo olhar para os lados de tanta coisa que tem aqui. Tem um lado bom e um lado ruim, para ver o que era a energia da casa. Tá? Essa mesma menina me disse que ela viu, essa moça, né, ela viu na frente da nossa casa, assim, um portão grande de ferro, que era um cemitério. A casa se tornou tipo um cemitério. Tá? Então, o que eu posso dizer assim, ó, ali eu consegui ter noção de energia densa, mais sutil, melhor que qualquer livro. É que nem eu digo pro pessoal que faz regressão com a Dude. Tu vai fazer regressão a primeira vez, tu pode ler 1000 livros, né? Mas tu fazer uma regressão é a melhor coisa que tem nesse sentido, porque assim, o teu contato com a espiritualidade, usando a técnica que a gente usa, né, que é de relaxamento, né, hipnose, é muito real, é muito perfeito. Tem uma pergunta aqui da Cássia. Ela quer saber se existe magia que não pode ser quebrada. Existe magia que é difícil de tu descobrir. Uma vez eu não estava jogando mais os búzios, não conseguia ver nada dos búzios. Foi horrível isso aí. E chegava os clientes, eu jogava e nada, e eu passava vergonha. Fiquei um mês assim. Daí eu pensei, tem alguma coisa muito grave que fizeram para mim, né? Realmente não teve. A concorrência, né? Daí uma mãe santa querida em Caxias, que já morreu, até ela foi mãe santa da Dude, quando a Dude era da religião, jogou para mim e disse, fizeram um trabalho assim. Tá? Daí eu pensei, eu já não tinha, minha mãe santa já tinha morrido, né? Daí eu pensei, vou comprar uma galinha branca para Oxalá, vou cortar em cima dos olhos, né? Tá? E vou fazer mais alguma coisa para voltar, é a única coisa que eu poderia fazer. Chamei os filhos santos que eu tinha, que eu sempre tive um monte de filho de Oxalá, né? Chamei eles para me ajudar, eles vieram, a gente cortou a galinha, fez o ritual, eu coloquei assim o sangue, né, em cima do olho, e eu nunca durmo de dia, é muito difícil. E aquele dia eu me encostei na parede e disse para eles assim, vocês desçam lá para baixo, que a cozinha era lá de baixo, né? E depenem a galinha, façam em ala, tudo que tem dentro tem que ser frito direitinho e tragam, né? Daí a Dude subiu lá em cima e eu estava encostado na parede do quarto dormindo, eu dormi, eu botei o sangue ali e caí duro, dormi. Quando eu dormi, eu vi a pessoa que fez o trabalho para mim, o feitiço, né? Cortando assim, fazendo com o meu nome e tudo, eu vi todo o feitiço na hora. Sabe? A pessoa que fez o feitiço. E foi muito até, a casa me detonou mesmo. Daí eu peguei, lavei os olhos com algodão, água, mel, assim, e dei um tempinho assim, uma hora e pouco, eu fui pros búzios, voltou o axé de búzio de novo.
sabe? Mas então tem certos trabalhos, certas magias que a pessoa faz. Eu não posso falar muito de ritual, porque eu não posso entregar isso aí, que daí a concorrência me mata, né? Mas que dá para te fazer e a pessoa não descobrir que foi feito. Isso é muito difícil. Ela tem que ir num lugar que o cara joga muito bem o búzio para descobrir que foi feito. Isso existe. Até me lembrei de uma situação, daí não é caso de magia, mas como a gente tem que procurar as pessoas que possam identificar o que que é. Uma vez eu tive uma menina que me procurou, ela não mora aqui na cidade, ela mora em outra cidade, e ela tinha problemas nos relacionamentos afetivos, né? O que que aconteceu uma vez com ela? Ela tinha um namorado, e esse namorado vivia incorporando o Exu o dia inteiro, né? Ela não era ligada em religião, mediunidade, nada, mas conheceu, se apaixonou pelo cara, e ele vivia dando consulta, assim, vivia com essas coisas, né? Tudo bem. E aí, ela não queria mais saber dele, ela queria acabar o namoro, que tinha acabado já, e tentava acabar, e o cara que, não quero, eu vou morrer se tu me deixar, não sei o quê, né? Tá, e aí um dia ela deixou dele. Um dia ela deixou dele, aí passou uns dias, ele telefonou pra ela e falou assim, tu vai mesmo me deixar? Vou, não quero mais saber. Aí o cara se matou. E depois disso, ela nunca mais conseguiu ficar com ninguém. Daí ela veio comigo, falar comigo, me trazer essa história. E aí tu pensa assim, o que será? Pode ser um feitiço? O que aconteceu com ela? A gente foi para uma regressão. Olha como as coisas são complicadas quando a gente fala de magia. A gente foi para uma regressão e a gente descobriu na regressão que ela tinha um pacto, não com aquele namorado, mas com aquela entidade, aquele Exu lá que o namorado dela recebia. Ela tinha feito um pacto há muitos anos, centenas de anos atrás, dizendo assim, eu vou ser tua para sempre. Então, esse cara que recebia essa entidade, essa entidade talvez tivesse ficado com esse cara para ficar com ela, vindo que essa pessoa não tinha mais utilidade, matou o cara. E ela não tinha, como ela tinha esse pacto com ele, ela nunca mais ia conseguir ter alguém. Se um dia conseguisse, ia acontecer uma tragédia pro cara. Então, a gente na regressão, a gente descobriu, a gente quebrou o pacto, né? É possível fazer isso. Mas o que eu quero dizer? Às vezes é magia. Às vezes é uma besteira que tu fez em outra vida. Às vezes, as coisas são muito complexas. Poderia ser um problema psicológico dela? Poderia. Então, pode ser do psiquismo, pode ser uma coisa que a pessoa fez em outra vida, pode ser uma magia feita. Esse universo, ele é muito complexo, né? As pessoas tendem, hoje em dia, a tentar simplificar as coisas. As coisas não são simples, né? Nenhuma é simples. Que nem hoje, tá todo mundo em casa pensando o que vai fazer na vida. Por causa de um vírus, que é uma coisinha de nada, que parou o mundo todo. As coisas não são simples, a gente tem que levar as coisas mais a sério. Então, que nem o Valério falou desse caso, dessa magia que foi feita para ele. Ali foi magia. E eu falei de um caso que foi um pacto que a própria pessoa fez com... Naquela época que ela fez, o cara era uma pessoa normal, não era uma entidade. Eles eram namorados e ela prometeu ficar com ele o resto da vida, e o cara levou tão a sério isso que perseguiu ela por várias encarnações, né? Então, bastante... A gente não vive só aquilo que a gente vê no dia a dia. E não adianta a gente ter a arrogância de saber, porque a gente tem informação na internet, porque a gente bota lá no Google e vê todo mundo, ou a gente pode comprar qualquer livro na livraria, que a gente domina essas áreas. Nem a gente que trabalha, eu trabalho há 26 anos com isso, o Valério é muito mais do que eu, a gente domina, né? Então a gente se preocupa muito com as pessoas, que a gente vê as pessoas se perdendo, e tu tenta mostrar para elas, e não adianta argumentar. Né? Então, é muito importante, primeiro ponto, a gente buscar sempre informação em lugares que realmente são válidos. Não na internet, gente. Vai, tu tá com uma dor de cabeça, então vai lá na internet e descobre. Não, tu vai no médico, o médico manda tu fazer um exame, aí esse exame vai ver se é coluna, se é pressão, se tu tem um tumor na cabeça. Gente, não dá para brincar com coisa séria, é a nossa vida, né? Um caso que eu me lembrei agora, tá falando. Eu atendi uma moça, a irmã dessa moça era minha cliente já, há um bom tempo. E ela disse, eu vim consultar contigo, que ela tá separada do marido e ela quer voltar e tal. Tá, veio a guria, muito legal, assim, muito querida, você tava fazendo faculdade, tudo, né? Eu joguei pra ela e disse pra ela assim, não deve voltar pro marido. Assim, não, mas eu já fiz, olha só, eu já fiz vários trabalhos para voltar. E eu vim aqui porque minha irmã disse que tu vai fazer trabalho para mim e eu vou voltar. Daí eu joguei de novo, joguei no 3, 4 vezes. E falei para ela assim, não volta, não vou fazer trabalho para ti. Eu podia tirar uma grana dela, estava desesperada, né? Eu disse, eu não vou fazer porque aqui está dizendo que não é para te voltar, que tu vai desgraçar a tua vida.
Ela tentou me convencer, eu disse que não, depois que eu digo que não, é não, sabe? Daí eu disse não, e ela me pagou a consulta e foi embora. Daí a irmã dela me ligou no mesmo e disse, minha irmã disse que tem um baita de um estúpido grosso. Eu sei que sou estúpido, sei que sou grosso. Todo mundo que consulta comigo me odeia, todo mundo que consulta com a Dude ama a Dude. É a luz e a treva. Tá, passou o tempo, eu pensei, bom, eu avisei que tinha que avisar, mas não sabia o que ia acontecer, né? Marcou uma consulta, eu fui ver uns meses, acho que um ano depois, era essa guria. Nossa, cara, quando ela desceu do carro, assim, ela estava desfigurada, acabada. Eu conheci ela pela cor do olho, que era azul. Daí ela chegou assim, posso te dar um abraço? Eu cheguei assim, pode. Quando ela falou assim, caiu a ficha, eu falei, já entendi essa louca, né? Daí ela deu um abraço, né? Ela começou a chorar. Ela disse, eu voltei pro meu marido. Eu disse, tá, mas não era isso que tu queria? Sim, ele me passou AIDS. Tu te lembra dessa história, Dodi? Eu não queria mais atender, eu fiquei 10 dias, eu não queria atender ninguém, por grana nenhuma, não queria falar com ninguém. Eu me senti culpado de não poder ter feito nada além daquilo ali. Mas assim, eu fiz o máximo que eu podia. Eu cheguei de real. Não volta porque tu vai desgraçar a tua vida. Se eu falasse alguma coisa a mais, eu ia estar inventando, ia estar fantasiando, que é o que o pessoal gosta hoje em dia. Eu só falei aquilo ali. E ela voltou, ela já tinha feito trabalho em outro lugar, né? Ele voltou e o marido dela tinha AIDS, o safado sabia e passou para ela. E hoje em dia nem sei se ela é viva, porque eu nunca mais vi ela. E ela estava, na época que, Estados Unidos, não sei, que eu dei essa consulta, ela já estava, sabe? Ela estava usando um coquetel, lá, e não estava adiantando, sabe? E o marido dela estava bem. Sim, até a gente comentando essas coisas, por que a gente puxou esse assunto agora? Porque assim, a gente está falando com várias pessoas em atendimentos que as pessoas estão completamente alucinadas. As pessoas, por exemplo, acham que estão sendo abduzidas, as pessoas acham que tem alguma coisa espiritual, às vezes a pessoa... cada vez mais estão aparecendo pessoas com problemas psiquiátricos, que não é pra gente, que é pra... A gente tenta encaminhar para o psiquiatra, de tanto que estão envolvidas com questões espirituais. Eu acho que a nova loucura, né, vai ser o acesso à espiritualidade. Oi? Ontem, vindo na página, na página que eu tenho no Face lá, eu escrevi sobre isso, sabe? Que nem aquela história de crianças índicos, cristais. Agora, esse dia eu vi no Face, uma pessoa até que parecia bem sensata, agora eu vi que é doida, né? Colocou no Face que tá vindo uma neva de espíritos, de crianças diamantes, de não sei que planeta aí, do raio que parta, para a Terra, para acalmar tudo isso da pandemia. Cara, não existe isso. Não existe, isso é besteira. Essas crianças índico, cristais, diamante, arco-íris, é os que estão assaltando na rua e matando para roubar um celular, e estão degolando velhinha ali, que viu em São Paulo, uma velha foi degolada, roubaram 20 quilos dela e degolaram ela. 2 jovens menor de idade, um 16, um parece que tinha 14 anos, degolaram ela. Essa é criança índico. Então, isso é história. Quem fez essa história aí, essa palhaçada, foi um casal, tá, que criou, viveu, foi na década de 80, e escreveu, vamos ganhar um troco em cima dos babacas ali. E estão ganhando até hoje, né? Porque vendeu no mundo inteiro, assim, deu publicações, assim, estourou no mundo inteiro. Ai, meu filho nasceu em 1985, nossa. 1999, nossa, ele é o cristal, ele é o índico. Não existe isso, é só analisar as coisas friamente, historicamente, materialmente, para ver que isso é besteira. É que nem eu digo, né? Um portal. Deu um eclipse, vai ser de um portal. Digo, cara, que portal? 11/11 foi ontem teve esse horário, 11/11, há um ano atrás. Isso aí isso não tem nada que ver com espiritualidade. Tá? Mas tem uns 2, 3 expertos no Brasil, né? Com página no YouTube, no canal, como se diz, né? Colocando a cabeça do pessoal. E o pessoal menos preparado, mais fraquinho da cabeça, eles vão lá e que é um portal agora, sexta-feira. Tu vê que pode ser uma nave, não sei o quê. Tu vê que... Os caras... Só que assim, eles acreditam em tudo. A coisa está na pior, nas quartas de finais, eles vão procurar um candomblé, vão procurar um banda, vão procurar um... Porque aquilo que a gente... Mas a gente mexe com o que a gente sabe, quando a gente sabe mexer com o que é mesmo, amado, digamos, a gente mexe com a coisa. E eu, quando o cliente que eu atendo, eu vejo que não é, eu sou bem sincero, isso não é para mim. Procura tal pessoa, porque assim eu ganho cliente. Muita gente sai brava comigo, assim, principalmente mulher, né? Eu fui lá para voltar pro namorado lá, e o cara me disse que não vou voltar, que não é para fazer trabalho. Sai daqui, entra no carro, tudo louco. Daqui 6 meses, um ano, então, tu me falou, era verdade. Já vim com 1, 2, 3 juntos.
tem que ser honesto naquilo que tu faça, né? Então, até que nem tu falou das crianças índigo, cristal, né? Eu digo que tá mais pra criança enxofre, né? Ninguém aguenta as crianças, né? Tudo umas capetinhas. Tá, então assim, pra gente ir encerrando, né? Conta algum caso. Eu tenho aqui alguns anotados que a gente tinha conversado. Pode ser aquele da assombração do ouro, pode ser aquele dos advogados, ou sei lá, escolhe um. Quanto Oi? tempo... Tem uns 10 minutos aí. Tá. Uma vez, já faz tempo, nem conhecia isso aí, né? Faz mais de 25 anos. Um senhor me procurou, aqui em Caxias, porque tinha um tesouro em Cambará, na serra, né? Ele deitava para dormir, senhor, ele almoçava, deitava para dormir, apareciam alguns espíritos e diziam para ele, tem um tesouro assim, assim, assim. E ele já tinha levado várias pessoas lá para recolher esse tesouro, para achar o tesouro. Se eu ia aí, eu disse, vou. Pô, era invernão, frio pra caramba, né? Foi eu, esse senhor, o filho dele e o motorista do carro que levou a gente tirar uma D20, eu acho, uma S10. Não, uma D20, porque as tinha, né? Eu de bota até em cima, alto fruzão chovendo, né? Quando a gente chegou no local, lá tem muito campo, assim, né? A gente estacionou a caminhonete na frente de uma igreja de madeira, uma capela, assim, tipo com uma cruz gótica em cima, assim, muito louco, sabe? E a gente olhou assim, era campo, né? Tinha uma cerca, tinha campo, e tinha lá no fundo umas araucárias, umas árvores assim, no núcleo ali. E eu desci, a gente desceu ali, e ele explicou tudo que tinha que ser feito no local para eles iam cavar, o filho, o motorista, e ele, o senhor, a gente ia pegar o tesouro, né? O tal tesouro, né? E realmente eu vi que ele não estava mentindo. Eles me diziam espiritualmente que ele era real, que era real. Quando a gente desceu, que a gente andou assim, tipo uns 50 metros, eu já peguei assim do chão um toco de árvore, tá? Olha o que é a coisa, o que é mexer com o espírito, né? E fui atrás do velho assim para matar o velho. Eu ia matar ele. Quer dizer, eu já estava dominado ali. Eu estava consciente, tá? Eu estava semi-consciente, porque eu ia fazer uma coisa que não tem nexo, né? Quando eu fui fazer assim para matar o velho na minha frente, o filho dele pegou o porrete aqui por trás, pegou um pedaço de toco aqui por trás. Daí eu, tipo assim, eu me acordei, tipo, me dei conta do que ia fazer. O velho, na maior calmaria, virou e disse assim, o senhor fica do lado, um do lado do outro, e reza, porque vai acontecer coisa bem pior. Olha só, né? Nossa Senhora! Né? Daí a gente foi entrando. Quando a gente chegou perto do local, assim, nas árvores, assim, onde ia ter no meio ali esse tesouro, né? Eu vi um cachorro preto andando, assim. Só que daí me dei conta que aquele cachorro preto não estava aqui, já era, né? Tá. Daí o que ele tinha que levar? Ele levou dentro de uma bolsa água benta, 3 litros de água benta, né? Uns terços e uma Bíblia, que é o que os espíritos pediram para quando ele deixasse ali para poder retirar o tesouro. Só que nesse meio tempo ele me contou que todos os pais santos, o espírito que ele levava lá, uma quebrou uma perna quando chegou lá, outro infartou no meio do caminho daqui de Caxias a Cambará. Eu pensei, o que vai sobrar para mim? Né? Mas vamos lá, né? Daí a gente chegou no local, quando ele chegou no local, que ele tirou dentro dessa bolsinha, assim, né? Aquela bolsinha de velho, de fábrica, assim, né? Começou a tirar as coisas, ele tirou a água benta, tirou o terço e deu a Bíblia para me segurar. Olha que lance, isso aí vocês questionem, não precisa acreditar, né? Eu sei que é verdade, né? Ele deu a Bíblia e eu abri a Bíblia aleatoriamente. Assim. Quando eu abri aleatoriamente, eu comecei a ouvir gritos de mulher, gritos de criança, tiro, tá? Até que eu recebi o espírito do cara que tinha sido morto em cima do tesouro, tá? Na época ali que aconteceu, né? Alguma coisa. O cara que mataram um cara ali em cima para cuidar do tesouro. E eu recebi esse cara, e o cara falou para ele, ó, vocês vão ter que esperar virar o século, né, que era 1999, para poder vir aqui tirar. E parem de vir aqui, porque nós não vamos deixar vocês saírem daqui por nada. E sempre vai ter alguma coisa terrível, né? Cara, foi muito punk aquilo, né? Quando a gente virou, daí acabou toda essa história, tudo apavorada, a gente rezou tudo, né? Que a gente virou para voltar, cadê a casinha lá, cadê a igreja com a cruz? Já não tinha mais, a gente estava reto e não tinha mais visão nenhuma. Daí tinha chovido, né? Tava chuviscando, passou uma tropa de cavalo assim, eu olhei assim, pô, um monte de cavalo, não tinha barulho dos cavalos na grama. Era só espírito já. Tá? Daí a gente rezando, e eu tava em pânico, né? Mas o velho bem tranquilo, ele já tinha lá um monte de vezes, né? Daí foi, a gente rezou, a gente achou lá de longe, a gente viu aquela cruz gótica, assim, né? Tipo uma cruz gótica, assim, bem pequenininha, eu pensei, lá tá a pele deve estar a caminhonete, né? Daí a gente viu, né, da caminhonete, foi... Então, para vocês terem ideia, existe um monte de coisa além daquilo que a gente está vendo, né? Tá? Vive aqui em Bento Gonçalves. Bom, em resumo, depois esse senhor morreu,
o filho dele me procurou, disse que ele tinha morrido, disse que eles não queriam mais saber disso. Deu muita desgraça na família. Aqui em Bento Gonçalves, fui eu e mais 2 filhos santos meu do Oxalá para ver a casa de um casal de advogado que estava vendo uns fenômenos. Daí a gente chegou lá, a gente sentou numa sala bonita, assim, tinha uma biblioteca legal. Assim. E eu vi o barulho de um cachorro, assim, na porta. Eu pensei, puta, não sei olhar, deve ser um fila brasileiro, deve ser um Rottweiler, para arranhar, né? Foi, pá, aquilo não parava, daí eu disfarcei, eu olhei para esse senhor que nos levou lá, e falei assim, é um cachorro grande, né? A mulher dele olhou para ele, se olhar, ele foi lá, abriu a porta, não tinha nada. Aí começou a história. Daí a gente andou nos corredores da casa, ele levou para ver, chegou um quarto da filha, tá? Ele abriu o quarto, assim, todo ele cheio de lixo, como se pegasse uns 10 sacos de 100 litros de lixo da rua, e botasse no quarto. Daí ele contou que aquilo ali começou a acontecer, do nada, eles achavam que era filho da minha, tinha 15 anos, um pouco mais, eu acho. E começou a acontecer aquilo ali, eles levaram ela para médico, católicos, né? Cristãos, né? Não acreditavam nada, nem espiritismo, né? Levaram para médico, o médico, esse tratamento não adiantou, eles levaram para casa dos avós, também, o dia que a gente foi lá, né? E o lixo aparecia de manhã lá. Tá? De noite, o quarto limpinho, de manhã o lixo, assim, ó. Vai isso, né? Então, assim, que nem eu falei na outra live, né? Eu sempre gostei de me meter nessas coisas, assim, sempre tive sorte de me meter em fatos assim estranhos fora do convencional e mesmo com medo eu aprendi muita coisa, sabe? Em Cachoeira do Sul fui muitas vezes, sabe, ver fazendas mal assombradas, que nem essa casa que a gente morou no Cruzeiro, às vezes tinha os talheres mexidos na mesa também, lá nas fazendas em Cachoeira do Sul, né? Eu fui até com um grupo espírita na época, na fazenda, né? E de manhã os talheres na mesa estavam postos de um jeito, no final da tarde estavam todos mexidos, como se tivesse alguém comido ali, sabe? E lá foi escravo também. Em Camaquã, um tio meu morou numa fazenda que tinha até heliporto lá, tá? Foi a fazenda onde foi filmada aquela novela O Tempo e o Vento, uma série que teve, né? E eu fui para lá, quando eu cheguei lá na primeira, era lindo o lugar, assim, fisicamente. Eu disse pro meu tio, esse lugar aqui mal assombrado, ele riu, deu risada, né? E o que aconteceu? Ele começou a perder tudo, o gado, ele começou, porque ele era um gerente, ele não era o dono da fazenda, tá? Ele era um gerente só. E ele começou a perder gado, morreu plantação, tudo, e foi, e a gente descobriu depois que ele, na árvore, tinha uma figueira na frente da casa dele, uma figueira gigante, assim, né? Era onde eles enforcavam os escravos, que incomodavam, surravam, enforcavam. Daí o que aconteceu? No centro de Umbanda, em Porto Alegre, onde eu trabalhei, né? O diretor espiritual falou para ele, pra gente ir lá e olhar naquela figueira. Depois que a gente se deu conta, né, que o núcleo da figueira ele era todo seco das folhas, né? E por volta ele era verde, normal as folhas. Né? Ele mandou subir lá e tirar aquelas folhas secas e fazer uma defumação. Daí fazer em todo o local ali, sabe? Por volta da casa, né? E fazer defumação que em pouco tempo o meu tio conseguia ir embora de lá, senão ele acabasse matando lá. Ele era um cara rico e ficou miserável, de uma hora para outra. Tá? Daí fizeram a defumação. Meu tio pirou, ele surtou, encontraram ele dentro de um carro, assim, surtado. Ele ficou, tipo, doidão uns 3, 4 dias, né? E daí eles conseguiram ir embora de lá, e ir embora para Camaquã, e depois vieram embora para Caxias, eles foram para uma coisa assim, mas a vida dele acabou, sabe? Até ele poderia, se ele tivesse uns 6 meses antes procurado recurso, que a gente falava para ele, né? Tipo, vamos procurar um recurso, né? Então, né? Ele teria resolvido, mas não deu para resolver. Então, o que eu quero dizer, eu te quero dizer também, não deixem as dúvidas quanto a isso irem muito longe. Cara, não vai fanatizar, achar que tudo é trabalho, né? Mas se tu tá desconfiado de alguma coisa que não tá legal, procura fazer uma consulta. Vai com a dúvida, se não gosta de religião, vem comigo, sabe? Vai num outro pai santo, vai até num centro espírita que é fraquinho, água com açúcar, mas alguma coisa ainda tem, sabe? Pra saúde, eu acho que o espírito é legal. Pra tirar um encosto, que é um espírito de um parente que morreu, que não quer ir embora, é legal. Pra desmanchar feitiço, espera aí, né? Não, né? Como eu falei outra vez, vocês são ortodoxos demais, né? Eu já fui em centro espírita com a Dude aqui em Caxias fazer uma consulta para a saúde, tá? E os caras metendo pau, aquela vez te lembra no pai Joaquim, né? Metendo pau, esses espíritos, e os babacas não se dão conta, o centro espírita por volta cercado de entidades da Umbanda para proteger eles, para eles fazerem o trabalho deles legal. Olha o que é preconceito. Tá, a gente é um assunto que tem muito assunto, né? Mas como a gente não pode ficar mais de 1 hora numa live aqui no Insta, daqui a pouco o Insta corta, né? Então, o Valério vai dar uma dica de livro e agora a gente vai encerrando, tá? Esse livro aqui, ó, O Caibailhão.
custa uns R$14 na Editora Pensamento, tá? Leia esse livro, tá? Ele fala muito bem de magia, te ensina a mexer com o processo mental sem ser de religião nenhuma, tá? Essa é uma dica que eu tô dando. De repente a gente faz, conforme for, mais lives, tipo, essa mesma live, número 3, 4, 5, tem assunto, tem casos para contar, né? Muito, muito grande, é muito complexo. Bastante. Isso. Então a gente já vai encerrando, a gente vai fazer uma live semana que vem ainda, sobre isso, sobre oráculos, mas eu acho que a grande dica que fica é assim, ó, às vezes a grande força do mal está em ele nos surgir como se fosse inofensivo, né? Então a gente pode pensar no tipo assim, uma coisa simples, tipo fumar um cigarro, fuma, não dá nada, usa uma droga, não dá nada, toma, bebe isso aqui, não dá nada, né? Essa coisinha é muito assim do não... acende uma vela pro santo que não dá nada, então, às vezes, a grande força do mal está em querer parecer que não tem nenhuma consequência com isso, mas tudo tem consequência, gente. Então, é bom, menos é mais, né? Quanto menos a gente ficar inventando coisas que a gente não tem domínio, melhor pra gente, né? E sempre buscar informação. Tá bom, pessoal? Então, um ótimo Dia das Mães, né? Um ótimo domingo e uma ótima semana, tá bom? Beijo, tchau!